E vamos lá para a aula sobre o exercício de ocupação. E nessa aula você vai entender o porquê e as vantagens que esse exercício possui durante o processo projetual, além também de entender o como fazê-lo e também quando você deve realizar esse exercício durante o processo projetual, pois algumas etapas do processo projetual já devem ter sido concluídas antes de você mergulhar e realizar o exercício de ocupação, para assim você ter uma maior assertividade quando você estiver realizando. Mas pulando essa parte introdutória da aula, vamos partir para a primeira parte da aula, que será uma parte mais teórica, para assim você criar uma consciência maior sobre o exercício antes de pular para a parte prática do mesmo. E a primeira coisa importante aqui para você ter a noção é sobre o que é o exercício de ocupação. E ele nada mais é do que uma prática projetual durante o processo projetual, na qual permite você criar diversos estudos ou opções de disposição dos setores. Foque bastante nesse conjunto de palavras que o exercício de ocupação vai girar em torno dessa questão do programa e dos setores presentes no seu projeto. Esse exercício permite com que você consiga realizar estudos de ocupação dos setores ao longo do território do seu projeto. Pode ser uma disposição mais horizontal, que seria uma disposição ao longo do terreno do teu projeto, ou pode também ser uma disposição mais vertical, que seria ao longo dos diversos pavimentos que o seu projeto possui. Ou seja, são estudos de disposição de setores ao longo do território do seu projeto. E além disso, esse exercício é bastante importante por conta que mostra o onde e o porquê você dispôs determinado setor ao longo do território do seu projeto. E isso é bastante benéfico, pois assim você consegue mostrar o porquê você colocou aquele setor naquele local, que muitas vezes ao longo das orientações de projeto, você chega com ambientes já posicionados em determinados lugares e aí só mostra para o orientador ou o professor de projeto e automaticamente ele já vai lá e modifica, fala que um outro determinado lugar é melhor que esse, etc. e assim por diante. E assim, quando você realiza esse exercício de ocupação, você consegue mostrar o porquê você colocou aquele bendito setor naquela porção do terreno ou naquele conjunto de pavimentos, por exemplo. Aqui até trouxe um exemplo do escritório holandês MRDV, que é um escritório bem famoso, faz projetos ao longo do mundo inteiro. E se você pesquisar alguns projetos dele ao longo do site deles, você vai se deparar com esses diagramas aqui. E quando você estiver realizando o exercício de ocupação, você vai perceber que um dos princípios mais básicos na realização desse exercício é utilizar esses volumes mais simples para dispor os setores ao longo do terreno. Até depois vou explicar que para você criar essas volumetrias, vai ter algumas diretrizes por conta que você está abordando o programa e também as dimensões do programa arquitetônico e assim alguns setores ou blocos serão um maior que o outro. Mas normalmente aqui no escritório do MRDV você consegue ver bastante esse tipo de diagrama que mostra simplesmente a ocupação setorial que o projeto possui. Veja que é uma disposição, ou no caso, a volumetria do diagrama é bem simples, só para ilustrar como os setores foram dispostos ao longo do terreno. Isso é bastante bacana por conta que, para assim, quando você já estiver realizando o exercício de ocupação, você praticamente já tem uma peça gráfica pronta, que é um diagrama de ocupação do seu projeto. E a próxima questão, bastante importante, é as vantagens que você possui ao realizar esse exercício. A primeira questão é que destrava o bloqueio criativo, pois quando você realiza esse exercício de ocupação, você consegue
fazer diversos estudos de ocupação em minutos. Você muda um setor, você muda o acesso de lugar, isso já vai gerando diversos estudos diferentes ao longo do projeto. E também, quando você cria um estudo ou um segundo estudo, você consegue unir os dois para criar um outro estudo, e com isso você vai realizando esses estudos ao longo do projeto, na qual você consegue ir destravando o bloqueio criativo, e além também de você ir chegando em uma solução melhor para o seu projeto. Deixa eu puxar aqui a setinha, que eu até uso o Illustrator como base para a apresentação dos meus slides, por conta que eles têm uma versatilidade maior, que permite com que eu venha aqui, pegue uma ferramenta e comece a rabiscar aqui, para assim a aula ficar um pouquinho mais dinâmica do que só apresentar os slides. Mas outras vantagens que o exercício de ocupação possui é, a partir dele você consegue pensar a forma, a estrutura e a planta de uma forma conjunta. É claro que logo de início, às vezes você não vai conseguir fazer isso com maestria, mas quanto mais você praticar o exercício de ocupação, você consegue aos poucos já prever como será a estrutura, como será a forma a partir do exercício, e ao mesmo tempo conectando esses três itens que muitas vezes consideramos eles de forma isolada no projeto, e isso às vezes gera bastante retrabalho, por conta que às vezes você começa desenhando a planta, aí do nada esquece a forma, e quando vai levantar volumetria lá no SketchUp, você observa que a forma não está muito agradável, ou esquece da estrutura e só vai alocar os pilares e pensar a estrutura lá no final do projeto, aí praticamente pode mudar bastante coisa do teu projeto. E quando você faz, ou no caso, quando você tiver uma maestria no exercício de ocupação, você vai perceber como você já consegue esboçar naturalmente a planta, a forma e a estrutura de uma forma conjunta. Além disso, também evita bastante retrabalho, pois a lógica do exercício de ocupação é partir do macro para o micro, ou seja, você parte de um setor macro e vai aprimorando esse setor até chegar no resultado final, que seria a planta já bem detalhada e entre outras coisas, que muitas vezes pode ser que você já tenha passado por essa questão de que você começa o projeto já desenhando a planta, já desenhando paredes, portas, janelas e etc. E isso pode gerar bastante retrabalho, pois assim você aparece na orientação, aí o professor de projeto ou seu orientador já faz você modificar tal determinada coisa, aí você tem que apagar parede, porta, janela, e isso gera um retrabalho do cão. E assim, quando você parte inicialmente do macro, você vai pensando nessas questões mais macros e importantes do projeto, para depois indo lapidando essas questões macro para micro. E uma outra vantagem é a questão do diálogo com o orientador, que quando você faz o exercício de ocupação, lembre que quando você faz ele, você mostra o porquê, ou no caso o onde e o porquê que determinado setor está ao longo do território do teu projeto. E isso, quando você apresenta para o seu professor, você consegue justificar o seu projeto melhor para ele. Não chega lá na orientação já esperando com que ele só vá lá e modifique o teu projeto. Assim você consegue já conversar melhor com ele sobre o teu projeto, e assim consegue ter uma orientação mais produtiva e também permeada um pouco de conhecimentos novos, e até uma troca projetual melhor com o professor de projeto ou orientador. Aqui um outro exemplo do escritório MRDV. Você vê que tem diversos diagramas que eles produzem sobre o exercício, sobre a questão da ocupação. Até você nota que cada item desse tem um uso, e depois ele transforma na forma final aqui, e aqui até já está
esboçada a forma final da edificação vertical. Até você pode notar que é meio maluquinho aqui, que tem esse vazio central ao longo do prédio. Mas dito isso, vamos pular para a próxima parte, que é quando você deve fazer esse exercício. Aqui é importante você ter noção que antes de fazer a prática ou implementar esse exercício ao longo do teu processo projetual, algumas etapas ou itens já devem ter sido concluídos. E esses itens simplesmente são a etapa de análise ou diagnóstico ou investigação, que seria, no caso, você analisar o entorno, você analisar o terreno, o programa arquitetônico, o usuário, o tema, se for necessário, e assim por diante. Fazer toda essa parte de levantamento ou diagnóstico dessas etapas iniciais do projeto. Até esqueci de falar da legislação, mas você faz essa pesquisa e levantamento das problemáticas existentes ao longo dessas partes do projeto, que seria programa, usuários, o lugar, o terreno, a legislação e assim por diante. Outro item que você deve ter feito antes de mergulhar para o exercício de ocupação é a questão do entendimento do programa de necessidades e também do pré-dimensionamento que o mesmo possui. Essa parte é bastante importante, pois, como eu disse anteriormente, o exercício de ocupação vai girar em torno sobre essas questões do programa arquitetônico e dos setores. Assim, você tem que ter uma consciência bastante ampla sobre o seu programa de necessidades, ou no caso, o programa arquitetônico do seu projeto e como você vai dividi-lo em setores, pois quando você recebe um programa de necessidades, normalmente você tem uma lista imensa de ambientes. E você vai normalmente analisar um ambiente um por um e vai analisar eles para assim transformar em setores. E como você transforma em setores, vê a proximidade que cada ambiente tem um com o outro, para assim transformá-lo em setores. Até depois, ao longo da prática que eu vou mostrar do exercício de ocupação, você vai notar como alguns ambientes conversam melhor com outros e assim você consegue criar esses setores. E além disso também, do programa e dessa etapa de análise, você tem que ter o conceito e partido determinados, pois sem ter esses dois itens já determinados, quando você for fazer o exercício de ocupação, meio que você não vai ter um norte para seguir a ocupação dos setores, pois o conceito e partido nada mais é do que o guia do teu projeto, é onde você quer chegar com aquele projeto. E assim, no exercício de ocupação, você vai recorrer sempre que possível ao conceito e partido que você determinou para aquele projeto. E além do quando, é como você pode fazer esse exercício de ocupação. Uma primeira ferramenta que é bastante utilizável é o SketchUp, que você pode realizar o exercício a partir de blocos do próprio SketchUp, na qual você determina as dimensões que esse bloco do setor vai ter, e assim faz diversos blocos para diversos setores, e assim você tem os setores e vai posicionando ele ao longo do terreno ou do território do teu projeto. Outro modo de fazer esse exercício é cortando papéis. Aí, no caso, você vai ter que ter a dimensão exata do setor que você está imaginando. Vai estabelecer uma dimensão XY para o setor ou para cada determinado setor. E assim você vai imprimir em escala, que é bastante importante você imprimir isso em escala, para assim você ir fazendo esse exercício de ocupação ao longo de um território impresso, que aí no caso seria o terreno impresso do seu projeto, que aí você vai lá, imprime os setores
em determinada escala e também imprime o terreno na mesma escala dos setores. E assim você vai fazendo o exercício, ou no caso, os estudos de ocupação a partir dos papéis. A única desvantagem do papel é que você não consegue fazer isso de uma forma, de uma disposição vertical, que isso pode prejudicar um pouco a visualização do projeto mais vertical. E além disso também, uma desvantagem dos papéis é que, se caso você precise meio que mudar um pouco a forma do setor, meio que você tem que ir lá imprimir um novo papel ou cortar ele novamente. Já no Sketch você consegue fazer esse redimensionamento mais fácil. E além também disso, você consegue fazer o exercício a partir de desenhos, mas sempre lembre-se de fazer em escala. Mas vamos para a segunda parte da aula, que é a parte prática do exercício de ocupação. E nessa parte prática eu vou utilizar um projeto meu como base, que é um projeto de um concurso internacional para uma escola numa aldeia em Senegal, que fica no continente africano, no qual eu tive a felicidade de ser finalista do concurso. E a partir desse projeto eu vou mostrar como o exercício de ocupação pode ser feito e também como ele foi importante para a resolução do projeto. Aí nessa prática que vamos realizar a partir do meu projeto, eu vou mostrar um pouco sobre o processo projetual dele, para assim você ter uma consciência maior sobre o que eu fiz antes de começar de fato o exercício de ocupação, pois essas partes anteriores é bastante importante você ter um pouco de consciência para assim, quando você for fazer o exercício de ocupação, você ter uma consciência e uma assertividade maior sobre como você vai ocupar o seu projeto ao longo do território. Uma coisa importante de se falar antes de entrar de fato no exercício e também ao longo do processo projetual que tive, é falar sobre o ciclo que acontece ao longo do projetar, que é esse de análise, síntese e avaliação, que é o ciclo que acontece ao longo de quando você projeta. Pode ser de forma inconsciente ou também de forma consciente. Às vezes você já deve ter enfrentado esse ciclo de uma forma tão inconsciente que você nem deve ter visto. Mas normalmente é um ciclo que acontece muito quando você está projetando. Até eu tirei esse ciclo aqui de um livro chamado Como Arquitetos e Designers Pensam. Até esqueci o autor do livro, mas é um livro bastante interessante que mostra sobre o processo de projetar em arquitetura. A análise é a hora da pesquisa, da investigação e da identificação e do levantamento de problemas que tem perante a um projeto. Essa parte é bastante importante, que a maioria das soluções arquitetônicas tem como base essa parte, que aí você vai levantar o problema e a partir da solução arquitetônica você resolve o problema elencado nessa etapa de análise. Até vou mostrar algum dos problemas que eu enfrentei ao longo do projeto da escola, mas aqui para você ter uma noção sobre essa etapa de análise. A outra etapa é a etapa de síntese, onde você soluciona os problemas que você elencou na etapa de análise. E aqui é bastante importante você entender, até uma coisa que eu quero que frisar no caso, é entender o processo projetual, ou o ato de projetar, como um ato de resolver problemas. Quando eu descobri isso abriu muito minha mente para a resolução do projeto, que normalmente tendemos a encarar o projeto como se fosse uma criação artística, onde muitas vezes imprimimos nossos gostos pessoais ao longo do projeto, em detrição
das reais necessidades que o projeto possui. E isso é um grande problema que aí normalmente fica em uma batalha de gosto, tanto ao longo da orientação, assim como também ao longo da prática profissional. Ou seja, o arquiteto não mostra a sua real utilidade, que é o arquiteto como sendo uma pessoa que resolve o problema alheio e não só como uma pessoa que apenas enfeita os ambientes ou também feita com o projeto arquitetônico. Quando eu tive contato com essa visão, meio que explodiu um pouco a minha mente em relação à arquitetura, que assim deu um sentido mais claro ao projeto e até mesmo tira um peso maior sobre a questão de que você deve fazer projetos extremamente criativos, fora da caixa e etc. Sendo que a maior criatividade do arquiteto mora em resolver o problema de uma forma criativa, independente da forma visual que isso vai ter, que é uma visão que eu tenho do processo projetual, que abriu bastante minha mente para assim eu realizar projetos melhores. E fora essa etapa de síntese, tem a questão da avaliação, na qual você vai julgar ou analisar soluções que você teve aqui nessa etapa de síntese, com base com os problemas elencados aqui na etapa de análise. Ou seja, você vai ver se a solução que você deu aqui na síntese está de acordo com a problemática que você elencou aqui na etapa de análise. Esse ciclo você vai ver que vai ficar bastante visível quando eu começar a falar um pouco sobre o processo projetual da escola que eu tive a honra de ser finalista. Aí, começando pela primeira etapa aqui, a análise, eu vou mostrar um pouco sobre o levantamento ou a investigação que eu fiz perante as problemáticas existentes do projeto. Aqui na parte da análise, eu analiso o tema, os usuários. Aqui até vou passar um pouco rápido para assim a aula não ficar muito extensa. Mas aqui nos usuários, aqui o importante salientar que era diversos usuários, tinha a ONG, que era o cliente, que aí que no caso ela tinha alguns desejos a serem consideráveis, além também de algumas limitações ou restrições, que principalmente na questão financeira, por conta que estamos falando de uma região meio escassa de recursos financeiros. Fora isso, tem os senegaleses de 12 a 17 anos, que é o público-alvo da escola, que é uma escola de ensino médio / fundamental, e fora também os usuários mais secundários aqui, como professores, funcionários administrativos e pais e a comunidade. Aqui no caso da ONG, algumas questões bastante importantes é que ela queria que inserisse as pessoas no projeto, ou seja, a comunidade fazer parte da construção da escola, ou seja, colocar a comunidade como mão de obra na construção da escola. Além disso, também tinha o desejo de uma escola verde, que é uma escola que preservasse bastante as árvores existentes do local, que o terreno que foi disposto para a execução do projeto havia diversas árvores, e um dos desejos da ONG era que mantivesse o maior número possível de árvores ou até mantivessem todas as árvores ali no local. Aí entramos nos usuários principais, e suas problemáticas, que são problemáticas bem amplas, assim por dizer, por conta de serem jovens que sofrem com a falta de recursos materiais no local. E assim por diante, tem a questão do conforto também, mas aqui entra professores, comunidade. Aí tem a análise das funções que a escola teria e também do programa de necessidades, que aí é uma parte importante para salientar, que esse era um programa
do projeto: 10 salas de aula, um espaço polivalente, com um espaço multiuso, os escritórios, que aí no caso são sala do diretor e sala dos professores, os banheiros, que são 10 cubículos, que aí no caso são 10 banheiros praticamente, que teria vaso e pia, etc. O pátio coberto e o pátio aberto. Também tinha o poço e a torre de água, espaço para painéis solares, DML. E fora isso também do programa, que é até um programa bastante simples, tem a questão de que a construção deveria ser dividida em 5 fases, ou seja, a escola não seria construída de imediato todo o programa, e sim ao longo de 5 etapas iriam ser dividida a construção da escola, sendo que o importante para a ONG é que fosse construída as salas de aula. Se você conseguisse inserir logo na primeira etapa a construção de uma maior quantidade de salas de aula, isso seria um destaque ao longo da avaliação da banca do concurso. Aí tem o pré-dimensionamento, que isso é bastante importante para o exercício de ocupação, para assim você ter uma noção sobre a área do seu projeto, e além também saber um pouco sobre se no caso você já consegue esboçar o trabalho de algum múltiplo, assim por dizer, de algum ambiente, para assim criar um módulo que segue ao longo de todo o projeto. Por exemplo, a sala tem 63 metros quadrados, são 10 salas de aula, 630 metros quadrados no mínimo, que pode variar de acordo de como você vai tratar a modulação, o material que você vai utilizar. Isso pode influenciar na metragem dos ambientes, que até por isso que é pré-dimensionamento, que é uma área na qual você previamente vai trabalhar o dimensionamento da edificação. Você não vai precisar seguir exatamente isso. Aí tem as outras áreas, mas o importante aqui é você observar essas áreas e quando você for fazer o exercício de ocupação, ver se já há algum múltiplo aqui que possa ser trabalhado para assim criar uma modulação. Mas tem o pré-dimensionamento, tem essa fotinha aqui sobre como eles constroem os painéis solares, os poços d'água, tem o fluxograma e funcionograma, aí no caso já separa aqueles ambientes em setores, que isso é bastante importante, que quando você se deparar com a lista de ambientes, você já começa a criar uma relação entre os espaços, o que pode ficar dentro de um mesmo setor ou não. Por exemplo, aqui, 10 salas de aula é só um setor educacional, aí tem o espaço multiuso, escritórios, e só no caso que você poderia colocar isso como sendo um único setor. Tem o setor do pátio coberto, que seria um setor mais recreativo, e assim você pode ir condensando o programa em setores específicos de acordo com a proximidade que cada ambiente possui com um. Aí aqui alguns dados sobre cada setor, e aqui um esboço inicial de como os setores devem se relacionar, o que deve estar próximo um do outro e assim por diante. Além também tem a questão do lugar, que aqui o clima é bastante importante por conta que há estações chuvosas e estações secas. E essas duas estações são bem delimitadas ali no local, ou seja, tem um período que só chove e tem um período que só faz sol. E além disso também, que aí no caso impacta no conforto do usuário, que aí você deve fazer uma escola que permite um maior conforto para o usuário. Aí tem a questão da ventilação, temperaturas bem altas, tem a questão da cultura, a economia, a infraestrutura do local, que no caso não tem energia, não tem água potável, apenas por meio de poços artesianos, sem saneamento básico, os materiais disponíveis na região, terra, madeira,
telha metálica, bloco de concreto, palha, barcos abandonados, árvores que você pode talvez extrair algumas coisas. E aí, no caso, essa etapa de análise, você vai fazendo esse levantamento para assim você ter um melhor norte dos problemas que você vai ter que resolver quando você for fazer o teu projeto. Aí tem o terreno, a área, a ventilação, a trajetória solar. Aqui no caso de Senegal, ou do terreno em Senegal, ele fica acima da linha do Equador. Sendo assim, a trajetória solar é ao sul ao invés de ser ao norte, ou seja, o caminho do Sol ao longo do dia se dá pelo sul e não pelo norte, como é de costume aqui no Brasil, que fica para baixo da linha do Equador e fica no hemisfério sul do mundo. Mas aí você faz essa análise de todos os itens que permeiam o teu projeto, que no caso é o tema, o usuário, o programa arquitetônico, o lugar, o entorno e entre outros. Também tem a legislação. Aqui no caso não existia legislação, ou seja, não é uma problemática muito importante. Eu estou passando por isso aqui para assim você ter uma noção de que quando eu for fazer o exercício de ocupação, ele estará baseado em problemas que eu tenho que resolver a todo custo, e não apenas por questões funcionais da edificação, de posicionar um determinado setor em uma determinada parte, criar uma relação com acesso e etc. Mas tem muita coisa mais interligada ao realizar o exercício, que é bom você ter um pouco de consciência. Depois de levantado isso daqui, aí vamos partir para a etapa de síntese, que é quando você soluciona os problemas que você elencou na etapa de análise. E aqui, o primeiro item que você faz aqui na etapa de síntese é a hierarquização dos problemas que você elencou lá na etapa de análise, que aí você vai do mais importante para o menos importante. Pode dividir em 3 partes, que seriam os problemas mais importantes, os secundários e os terciários. Eu delimitei como sendo esses os problemas mais importantes para serem resolvidos: o clima, o conforto, a questão do pertencimento, a sequência construtiva e também a economia, que deve estar presente na hora do projeto. Essa hierarquização não significa que você não vai deixar de resolver esses problemas. Esses problemas serão resolvidos, contudo, resolvido esses daqui mais importantes, possivelmente o teu projeto deve se sair bem. E além disso também, aqui nesses problemas mais importantes que eu elenquei, parte da minha interpretação perante a análise. Isso pode variar de acordo para cada pessoa, que cada pessoa vai ter uma interpretação perante ao que é importante ou não resolver no projeto. Como eu disse anteriormente, todos esses problemas serão resolvidos, mas em um grau de dedicação diferente. Às vezes, algumas coisas desses problemas não estarão 100% bem resolvidas, e está tudo bem, desde que esses estejam bem resolvidos. Aí, essa é a primeira etapa da síntese, que é hierarquizar os problemas que você vai resolver primeiro e depois resolver os outros. E depois de ter hierarquizado os problemas, aí eu parto para a próxima etapa de síntese, que é a parte do conceito e partido. E aqui, no meu projeto, eu decidi definir o conceito como sendo aldeia. E entenda a aldeia não num sentido mais figurativo, que seria a forma de uma aldeia africana e etc., mas sim uma questão mais significativa que envolve a aldeia, que seria a questão da pessoa se sentir pertencente ao espaço, da própria escola ser uma extensão ou próprio lar do usuário,
entenda mais essa questão da relação até semiótica, assim por dizer, que envolve a aldeia e o usuário. E partindo dessa ideia de aldeia, eu defino o partido, que no caso do partido, separa em duas etapas, as diretrizes e as decisões projetuais. Deixa eu explicar aqui para vocês que isso pode ser bastante valioso para vocês. Deixa eu criar uma nova prancheta aqui, Shift O, e criar uma aqui. Mas aí no caso das diretrizes e das decisões projetuais, meio que as diretrizes seriam, como que eu posso explicar? Seriam questões mais abstratas, seriam palavras ou ideias um pouco mais no campo das ideias do que mais no campo da prática. Que aí você elenca as ideias que você vai apresentar aqui nas diretrizes e aí sim nas decisões projetuais você dá forma a essas diretrizes, que aí sim você começa a pensar em como posso dar forma ou criar a partir dessas diretrizes. E além do mais, o importante é aqui que as diretrizes, como as decisões projetuais, estejam totalmente interligadas ao conceito do projeto, pois o conceito é o objetivo, a sua intenção ou aonde você quer chegar com o projeto, é o guia que você usa para sempre te nortear nas decisões que você está tomando durante o projeto. Aí nas diretrizes eu coloquei lá integração, que no caso tem uma ideia de integrar o terreno com o espaço projetado, que é uma característica até provavelmente da aldeia africana, que é conseguir se implantar bem no local que está o projeto. Aí no caso você já começa a pensar em algumas decisões arquitetônicas que podem envolver essa questão da integração, que aí, deixa eu colocar aqui decisões, que aí você começa a pensar em algumas soluções, como se a integração com o terreno é importante, lembre-se que naquele terreno tem diversas árvores, eu simplesmente posso vir aqui e talvez criar algo desse gênero aqui, que é uma parte da escola aqui, aí tem as árvores aqui, aí um outro bloco aqui da sala de aula, por exemplo. Ou seja, está aqui no caso é no campo do hipotético, que às vezes você não vai seguir nessa direção, mas é só uma decisão que você toma a partir dessa diretriz aqui, integração. Mas aí, no caso, eu defini as diretrizes, que são 4 no caso, que são acolher, pertencer, proteger e integrar, que são 4 itens que estão bastante presentes na morfologia, não sei se é a melhor palavra, mas entenda como sendo parte do cotidiano da aldeia, que eu quis trazer para o espaço escolar. E definido o conceito e o partido, aí sim vamos iniciar os estudos de ocupação. E vamos para a prática do exercício de ocupação. E a primeira questão que você deve realizar aqui é dividir o programa arquitetônico em setores. Se você lembrar, o programa arquitetônico que eu mostrei para vocês anteriormente na aula, você verá que é um programa até relativamente bem simples, tem poucos ambientes e assim você consegue dividir com muito mais facilidade em setores esse programa aqui, que são 10 salas, um espaço polivalente, escritórios, banheiros e alguns outros itens. Dependendo da complexidade do teu programa arquitetônico, aí você vai demorar um pouquinho mais para fazer essa transformação em setores, mas sempre lembrando de inserir os ambientes que melhor se relacionam em um setor só. E criado essa divisão em setores, aí você vai vir aqui para o Sketch, ou até, no caso,
utilizando os outros meios que eu também apresentei anteriormente, e aqui você vai começar a dar uma dimensão e um formato para o setor. Aqui é bastante importante isso daqui, pois quando você for dar a dimensão para o setor e também o formato, às vezes você já pode esboçar inicialmente como será o setor formalmente. Além também de pensar já na modulação e na estrutura a ser usada ao longo do projeto. Até às vezes isso também é bem vantajoso aqui nos estudos de ocupação, que às vezes você pode fazer um estudo de ocupação pensando em utilizar uma estrutura, um tipo de estrutura, por exemplo, uma estrutura em concreto armado, por exemplo, com laje nervurada, assim como você também pode fazer um estudo de ocupação pensando em utilizar uma estrutura metálica, e assim você consegue dimensionar e modular os setores e os ambientes de acordo com as medidas necessárias para a estrutura. E isso é bem vantajoso. Assim você pode esboçar as dimensões do setor seguindo uma modulação pré-estabelecida, seguindo a estrutura que você vai utilizar, ou até mesmo o material que você vai inserir, ou no caso vai utilizar ao decorrer do projeto. Até aqui pode surgir uma dúvida, que normalmente tendemos a deixar as questões como a estrutura e a materialidade do projeto a serem resolvidas mais posteriormente ao longo do projeto. Mas quando você decide o conceito e o partido, isso também já se torna uma guia para você já agora decidir a materialidade, também a estrutura que o projeto vai ter, que lembre-se que o conceito é um guia para o seu projeto e ele vai te guiar ao decorrer das decisões arquitetônicas, e assim, dependendo do tipo de estrutura que você vai utilizar no projeto, essa estrutura vai conversar melhor com o seu conceito do que uma outra estrutura. Mas sempre lembre-se desses detalhes, que quando você for dar a dimensão e também criar o formato do setor para começar os estudos de ocupação, você já pode começar a pensar nessa modulação pré-estabelecida. Claro que você pode modificar posteriormente, por conta que, como são os estudos de ocupação, aqui você tem um campo muito mais aberto para a geração de alternativas para o teu projeto. Mas dado isso, vamos pegar um exemplo aqui do setor educacional, se fôssemos seguir uma lógica mais parecida com o seu projeto arquitetônico, pois aqui tem uma pequena particularidade que, como eu havia comentado anteriormente, que a construção da escola será feita em fases, ou seja, não será construída tudo de uma só vez. Mas vamos aqui pegar um exemplo do setor educacional, que são 10 salas de aula, com cada uma tem 63 metros quadrados, e além disso também tem 63 vezes 10, isso vai dar 630. Contudo, se fôssemos utilizar uma estrutura como base para criar modulação, que isso também vai afetar o dimensionamento da escola, assim podemos pensar em uma estrutura a ser utilizada, que, por exemplo, pode ser uma estrutura metálica, que normalmente é uma estrutura que parte de múltiplos de 3 ou 1,5. E assim por diante, eu vou pensar numa modulação partida do 3, sendo que uma sala de aula tem que ter 63 metros quadrados, assim eu vou pensar em um módulo ou uma dimensão aqui para a sala de aula que se adeque com a dimensão da estrutura metálica. Sendo assim, talvez uns 6 metros aqui para uma sala de aula seja uma boa medida, talvez. Vou colocar aqui 6 metros, talvez. Sendo assim, se é 63 metros quadrados e também seguiremos a questão da modulação, então 63, sendo que 3
é a modulação base que vamos utilizar aqui para criar esse setor do educacional. 6 vezes 10 vai dar 60, 6 múltiplo 10 não é múltiplo de 3, mais um 9 então 6, 10,5, por conta que 1,5 se tornaria múltiplo de 3, ou seja, 3, 3, 6, mais 3, 9, mais 1,5, 10,5. Isso daria quanto de área, para ver se vai também conseguir pegar os 63 metros quadrados, 10,5 vezes 6, 63 metros quadrados exatos. Aí eu vou criar aqui uma sala de aula com 10,5 aqui, e aqui eu vou pegar essa outra medida aqui, 10,5, e prontinho. E aqui está criada uma sala de aula. Pode ser que esse formato não vai te agradar muito, e assim você começa a pensar se esse formato aqui seria um formato bom ou não para uma sala de aula, para assim partir como base para criar e modular todo o setor educacional. Aí você vai pensar nisso daqui. Eu vou seguir aqui, mas no exercício de projeto você começa a raciocinar se isso de fato é necessário, ou no caso esse formato é bom ou não. Aqui eu vou criar uma cópia, que aí se torna 2 salas de aula, e depois eu vou copiar mais aqui para criar as 4 e vou apertar X.5 para criar as outras cópias. Até criei 2 a mais. Aí uma outra questão que você pode estar pensando é a questão da circulação, como que vai acontecer, por exemplo, nesse setor, que aí você já vê que você já começa a imaginar como o funcionamento do setor aconteceria nesse bloco aqui do que tem todas as salas de aula. Até pode ser que não seja só um bloco, pode ser que você desmembre esse bloco aqui, mas aí no caso nem precisa pensar muito ainda nisso, mas só essa questão do setor mesmo, que depois você pode indo pensando melhor na disposição isso oficialmente, que às vezes você pode fazer um estudo rotacionando a sala, separando melhor, separando em 2 blocos, de sala de aula e assim por diante. Aqui no caso eu vou criar uma circulação central, que aí só para esboçar a área do setor de educação, e prontinho. Aqui até vou criar um grupo mesmo sem o corredor, a área do corredor ali, ou no caso o volume do corredor. Até no caso aqui fica um corredor meio pequeno, né? Para 1,5 m, vou colocar aqui mais 1,5 m, que aí fica um corredor mais agradável. Aí eu vou pintar isso com uma cor para assim conseguir diferenciar bastante, e vou pintar com essa cor aqui para mostrar que esse é o setor de educação. E essa lógica você vai seguir para os outros setores, que aí no caso, cada setor aqui que você vai separar no seu programa arquitetônico seguiria essa modulação de 3 da estrutura metálica, que seria uma estrutura que possivelmente você utilizaria no seu projeto, por conta que, dependendo do seu caso, você vai decidir por uma outra estrutura, e assim você vai criar uma outra modulação para o projeto. E agora, depois que você faz esse dimensionamento do setor e cria um formato para ele, e no caso em todos, você vai começar a fazer os estudos e posicionar o setor de acordo com as problemáticas que você quer resolver e também de acordo com o seu conceito e partido. Você não pode esquecer nunca de, quando iniciar seu exercício de ocupação, levar em conta ou em consideração o conceito e o partido e também as problemáticas que você elencou na fase de análise. Aqui, para você ter uma ideia, se eu fosse levar em consideração meu conceito e partido para essa disposição de salas de aula, possivelmente ele meio que se divergeria um pouco do que eu estou propondo com o meu conceito e com o meu partido, por conta que
essa disposição do setor aqui, se fosse esboçar isso em planta baixa, meio que se torna um monobloco no meio do terreno aqui, sendo que o objetivo é criar essa atmosfera de aldeia, talvez a integração das salas de aula mais fragmentadas ao longo do terreno é uma opção mais vantajosa do que criar esse monobloco e posicionar ele aqui ao longo do terreno. Mas só para ilustrar aqui, deixa eu pegar o mover aqui e colocar ele aqui. E prontinho. E sendo fora isso, tem a questão do conforto, que aí as maiores faces é melhor para o norte e para o sul. Lembre-se que o norte está para cá e a trajetória solar ocorre ao sul, que é leste, aqui está o leste e aqui está o oeste, se eu não me engano. E a trajetória acontece assim. Aí eu vou posicionar esse bloco aqui. Você vê que até funciona a questão do conforto, que aí você cria todas as faces para leste e oeste, que isso é bem vantajoso. Contudo, você vê que, por exemplo, a árvore terá que ser destruída para as salas de aula ser construída. Esse corredor talvez prejudique a ventilação, por conta que é um monobloco e, sendo assim, talvez a ventilação cruzada não ocorra muito bem, por conta que passa aqui primeiro, para depois vir para cá. E assim tem essas questões para serem avaliadas, que aí entra naquela etapa lá que eu mencionei anteriormente de análise, síntese e avaliação. Você já analisou os problemas, você deu uma solução, que é aquele monobloco com as diversas salas de aula, e você está avaliando a posição dele ao longo do terreno. Mas aqui no caso, e por isso que é bastante importante fazer as etapas projetuais antecedentes, que são o conceito e o partido, definir ele, hierarquizar os problemas e também fazer toda aquela análise, que aqui nesse projeto aqui eu parti por uma outra lógica do que condensar o setor em um único monobloco. Por que disso daqui? Se você lembrar aqui, deixa eu vir aqui na hierarquização dos problemas, uma das questões bastante importantes aqui é a sequência construtiva, ou seja, a escola será construída em fases. Cada fase será inserida um ambiente específico em cada fase. Ou seja, o que isso significa? Que a escola tem que ser o máximo possível de flexível, que você consiga, talvez em alguns ambientes, eles ser ambientes multiuso, que uma sala de aula possa se transformar em um outro ambiente se for necessário, ou até mesmo um outro ambiente se transformar em uma sala de aula se for necessário. Ou seja, essa flexibilidade espacial é bastante importante aqui nessa escola. Sendo assim, e também ligando com a ideia de que a escola deveria ser uma aldeia, eu estabeleci um módulo padrão para todos os ambientes, que todos os ambientes se derivariam desse módulo padrão, que seria um módulo de uma sala de aula, que deixa eu pegar aqui e prontinho, deixa eu dissociar aqui e apagar, que aí no caso seria esse módulo padrão que seguiria para toda a escola, que aí esse módulo poderia ser tanto uma sala de aula como administrativo, ou parte do multiuso, que aí vai variar de acordo com a construção de cada fase, por conta que são 10 salas de aula. Se a gente for dividir isso em 5 fases construtivas, que é até as 5 fases construtivas que eles delimitaram lá no edital do concurso, sendo assim, poderia imaginar que 2 salas de aula em cada etapa. Sendo assim, seguindo essa lógica aqui, 2 salas de aula também daria um setor de multiuso, ou no caso, o espaço de multiuso. E assim, esse módulo padrão consegue fazer com que eu tenha essa flexibilidade espacial ao decorrer do espaço da escola, onde um simples espaço pode se transformar em diversos espaços se for necessário, e também para atender um pouco aquela questão de que eles
necessitam que mais salas de aula sejam construídas logo na primeira etapa do projeto, por conta que eles querem atender uma demanda bastante importante naquela região, que é a falta de escolas para a população das aldeias de Canfutini e de Alá, que é onde está sendo feito a escola. Sendo assim, tenha em mente que esse módulo seguirá o projeto, seguirá como base para estabelecer tanto as áreas agora, por conta que esses módulos seguirá a modulação do material que eu vou utilizar, que são os tijolos de adobe, que isso é bastante importante, por conta que os tijolos de adobe não são como a alvenaria tradicional aqui no Brasil. Você não vai lá e simplesmente quebra pedaço dela e consegue remendar ela com alguma argamassa e etc. Os adobes de terra, você tem que construir eles de uma forma bastante racional, para assim você não ter desperdício e ter uma medida exata do adobe. E sendo assim, todo esse módulo é baseado nas dimensões do adobe, para assim não ter nenhum desperdício na construção e também ser mais lógico para a construção, para assim até a população conseguir fazer esses tijolos e também assentá-los e participar da construção da escola. Mas, dito isso, esse é um módulo que eu vou seguir e a partir dele eu vou iniciar os estudos de ocupação. Mas só para enfatizar que esse módulo segue já pensando nas dimensões da sala de aula, que é o ambiente que mais se repetirá ao longo do projeto arquitetônico, além também de seguir a modulação de um material já definido antes mesmo de desenhar as paredes, portas e janelas. Esse material já está decidido e já a estrutura, que seria uma estrutura mais para cobertura, por conta que o adobe já é um pouco mais autoportante, isso pode ser desenvolvido mais posteriormente. Até ao longo dos estudos de ocupação aqui, podemos já esboçar inicialmente como seriam os materiais a serem utilizados nessa cobertura. Mas dito isso aqui, seguindo esse módulo, depois eu criei um módulo padrão com 2 salas de aula para assim criar a disposição ou para fazer os estudos de ocupação e também para seguir esse multiuso como base. E sendo assim, com esse desmembramento das salas de aula do setor para seguir esse módulo padrão, vamos iniciar os estudos de ocupação. E a primeira questão importante aqui nos estudos é definir o acesso principal da escola, que, se você observar aqui, só tem uma via que dá acesso para o terreno. E sendo assim, você tem que selecionar um ponto específico do terreno para assim determinar o acesso, que aí no caso pode ser em diversos pontos. Talvez o primeiro estudo seja necessário definir o acesso centralizado aqui. Deixa eu criar um acesso central aqui, que é aqui, uma setinha para cá e outra para cá. E prontinho. Aí o acesso vai ser centralizado. Deixa eu até criar um grupo para assim iniciar os estudos para essa escola. E a primeira coisa que devemos analisar até antes, depois de definir o acesso, é olhar para o terreno e também pensar no conceito e partida e todas essas questões da análise de problemáticas que você fez anteriormente. Aqui você pode observar que temos uma margem mais vazia para aqui no terreno, que não tem nenhuma árvore, sendo que aqui nessa margem mais à esquerda tem um pedaço que tem uma concentração de árvore maior. E assim você já começa a observar que talvez para as salas de aula esse espaço, essa zona espacial do terreno seja mais interessante do que essa daqui. Até por conta que se você inserir inserir salas de aula, por exemplo, aqui, você possivelmente destruiria as árvores. E aqui nos estudos que eu vou fazer com vocês, você vai observar que uma intenção é que não
A minha intenção é que não seja removida nenhuma árvore existente aqui do terreno, por conta que, para mim, se tornaria importante manter essas árvores aqui. Veja que é uma interpretação minha. E de acordo com a sua visão, talvez isso mudaria e está tudo bem. E sendo assim, determinado esse espaço aqui, ou o acesso no caso, vamos dispor o primeiro setor aqui, que seria o setor especial, ou o setor esportivo coberto, que é um pátio coberto, no caso, que serve para diversas funções. E eu vou posicionar ele aqui bem ao longo do acesso, que aí você poderia usar isso como um pátio de recepção e também um pátio para essas questões mais esportivas ou recreativas, que aí coloca aqui, e isso serve como uma recepção para a escola, você chegar ao longo da escola em um pátio coberto, como se fosse uma entrada bem delimitada. Depois disso, agora eu vou dispor agora as salas de aula. Lembre-se que lá no edital, o importante é que você construa logo na primeira fase algumas salas de aula, que seria de extrema importância, que no caso o maior número de salas de aula na primeira etapa construtiva ou fase construtiva. Deixa eu recuar um pouquinho isso daqui, para assim não pegar o raio das árvores aqui. E assim eu vou começar a dispor a sala de aula aqui, que aí eu disponho duas para cá. E também o administrativo aqui, que é um ambiente importante da escola, que aí ajuda no controle de acesso das pessoas aqui, e também o multiuso, que também é um outro ambiente da primeira fase. Mas aí, lembre-se como eu adequei a escola como sendo para seguir um mesmo módulo. Esses ambientes aqui nessa primeira fase poderia ser simplesmente salas de aula. Por isso a vantagem do módulo estabelecido, que assim eu consigo tratar todos os ambientes como sendo sala de aula e depois só transformar isso em outros ambientes posteriormente nas fases posteriores da construção da escola. E prontinho essa primeira barra de ambientes aqui, criando esse volume linear. Agora eu vou continuar a dispor os outros ambientes, e no caso até seria o banheiro, que aí aqui só tem um, até vou multiplicar mais um aqui, por conta que é dois conjuntos de banheiros, são 10 banheiros, aí eu dividi 5 para cada lado aqui e vou copiar aqui, que aí você olha qual melhor posição seria esses banheiros. Eu vou colocar ele centralizado aqui, para assim ficar disposto centralizado aqui no terreno, e assim a pessoa ter um acesso mais direto aqui. O banheiro aqui vai ficar um pouquinho longe das salas de aula e dos outros ambientes, por conta que o sistema de saneamento lá é diferente daqui. Lá é por meio o banheiro é por meio de fósseis, ou seja, tem a questão do odor a ser considerada aqui ao longo dos estudos, ou seja, um banheiro um pouquinho mais longe dos ambientes para se o odor não afetar os ambientes aqui, até por conta que o multiuso aqui possivelmente também servirá, por exemplo, como um refeitório posteriormente, que aí ele pode adquirir diversas funções, salas de curso, etc. E assim, deixar ele um pouquinho longe do multiuso se torna necessário para não ter o problema de o odor atrapalhar aqui o ambiente. Disposto o banheiro, agora eu vou continuar a disposição das salas de aula. Lembre-se que está todo as salas de aulas aqui, assim eu vou começar a dispor ela aqui. Eu vou colocar uma aqui, um pouquinho perto aqui, e prontinho. 2, 4, que aí seria a construção da outra fase.
E lembre-se também a questão da aldeia, que aí seria uma implantação mais fragmentada aqui ao longo do terreno. Talvez eu coloque um aqui. Deixa eu só posicionar melhor aqui. E aí eu criaria um corredor central, talvez para interligar toda a escola aqui. Que aí seguiria uma lógica mais fragmentada ao decorrer de um corredor central aqui, e segue também aquela questão de que os maiores ambientes deveriam estar posicionados as maiores faces ao norte e ao sul, para assim evitar a pior insolação ao leste e oeste. Aqui eu vou colocar mais uma aqui, e prontinho, e também mais uma outra aqui, que aí criaria isso daqui. E por fim teria o setor descoberto, que aí se ficaria alocado bem nesse canto mais extremo ao leste aqui, que aí ficaria aqui. Aí essa árvore não teria problema, por conta que é um setor descoberto e não tem a questão de destruir a árvore aqui para que esse setor fique aqui nesse local. E prontinho, esse seria um primeiro estudo feito, que aí você seguiria essa entrada aqui para dar acesso aqui, a sala de aula disposta nessa margem onde está menos ocupadas de árvores, e os outros setores aqui, meio que se divide a escola em dois setores aqui, um setor mais administrativo e recreativo desse lado, enquanto que as salas de aula estariam desse lado aqui. E depois de criar essa síntese da ocupação, aí você entra naquela fase de avaliação. Você analisou, deu a primeira resposta com essa ocupação, e depois você avaliaria essa ocupação que foi criada nesse estudo. Até no caso é sempre bom criar grupos aqui, que aí você deixa salvo e compara em outros estudos que você fizer posteriormente. Deixa eu dar um Ctrl G e vir aqui em etiquetas e adicionar mais uma e criar 00 e colocar ela aqui em 00. E pronto, e aí começaria a avaliar. Tem a questão da construção da escola, que é um primeiro fator ou um primeiro critério de avaliação bastante importante. Se no caso essa escola seria bastante interessante construir, ou no caso seria bastante lógica a construção dela na sequência construtiva. E de fato, se você observar aqui, sim, seria, por conta que você primeiro delimitaria essa barra linear aqui com os ambientes, que poderiam se tornar 5 salas de aula, se adequando ao que eles queriam inicialmente, de uma construção de mais salas de aula, enquanto que os outros ambientes nas fases posteriores seriam construídas 2 a 2 aqui, de forma isolada. E sendo assim, se avaliando dessa forma, você nota que sim, ficaria interessante. Tem a questão do conforto, que você vai começar a observar aqui, que se torna bem interessante essa questão de que ter todas as faces as maiores faces ao longo do norte e sul, que aí você economizaria em recursos para a construção da escola. Outra questão também é a questão da manutenção das árvores, que se torna um critério para os estudos que eu comecei a realizar, que aí você observa que todas as árvores estão mantidas ao longo do terreno aqui. Outras questões também que você pode observar, talvez teria alguns contras, que essa margem do terreno aqui não está muito bem utilizada, que aí você vai criando nessa fase de avaliação os prós e contras do estudo de ocupação que você realizou. Mas vamos aqui para o estudo que eu segui em frente,
que eu vou apagar aqui, até para a aula ficar mais pequena, por conta que vocês devem já ter entendido a lógica do estudo de ocupação, que é dispor esses setores ao longo do terreno, que aí você segue tanto o conceito e o partido que você determinou e também a questão da análise das problemáticas ou dos problemas mais importantes que você delimitou, que é bastante importante você entender essa hierarquização aqui, além de você seguir isso como base para resolver teu projeto, mas também como uma forma de critérios para você olhar e pensar, estou resolvendo isso, então estou no caminho certo no processo do meu projeto. E isso vai criar um projeto muito mais justificável. Você vai ver que depois desse estudo, o estudo oficial que eu vou fazer, talvez se diferencie um pouco nisso daqui, e você começa a ter projetos mais justificáveis e também começa a criar essas alternativas de projeto e também olha os estudos que você fez e analisa e avalia eles com mais propriedade, dando uma independência maior na hora de projetar do que só ficar dependendo do professor e das alterações que ele realiza ao decorrer das orientações. Aqui eu vou seguir a questão do estudo oficial que eu segui para o projeto. Eu vou colocar o acesso onde eu inseri, que é um acesso mais voltado para essa margem à esquerda do terreno, e vou seguir a mesma lógica de posicionar o setor esportivo descoberto aqui, até no caso foi aqui que eu posicionei ele, para assim, para a pessoa olhar e já ter essas duas árvores de vista aqui, quando ela for acessar a escola. Depois disso, eu posicionei o administrativo próximo aqui, por conta para assim criar essa questão de controle de acesso. As salas de aula, novamente, todas voltadas para aqui, para ocupando essa margem mais limpa do terreno. Deixa eu colocar ela aqui e prontinho. E criar também uma outra cópia aqui, que são duas salas de aula, que aí no caso seria essa primeira construção do projeto aqui, que seriam as 5 salas de aula e também o setor esportivo coberto aqui, seguindo a mesma lógica do estudo antecedente. Depois disso tem as outras salas de aula e também o multiuso. O multiuso viria a ser posicionado aqui, sendo que eles estaria voltado mais para o leste e oeste, que aí no caso seriam as suas maiores faces. E aí você começa a raciocinar se tem alguma estratégia que resolve essa questão de ter uma face maior ao leste e uma outra face, ou uma face maior ao leste e oeste, enquanto que as menores estão a leste ou a norte e sul. Aí, observando essa questão, eu resolvi seguir um projeto do Queré como base. Deixa eu colocar aqui, Queré Arquiteture, que aí resolve um pouco desse problema da insolação, que é um projeto no qual ele utiliza brises inclinados. Deixa eu procurar aqui, menu, projetos, está em Work. Deixa eu vir aqui, tem essa que é esse projeto aqui, que ele tem alguns brises inclinados aqui. Aqui tem até os croquis que ele fez, até aqui você pode ver a questão da ventilação, como ele posicionou a sala de aula e etc, que é bastante interessante analisar os croquis. Deixa eu vir aqui, tem um pátio central, a questão da iluminação. Mas aqui está a questão do brisa inclinado, que aí ele usa madeiras para criar essa proteção ao sol, por conta que, como que é uma escola, se você observar nessa foto aqui, é uma escola que tem um pátio central e que tem faces voltadas para todo que é lado. Assim ele cria esse brisa para proteger do sol. Até deixa eu ver uma foto aqui da materialidade, mas você vê aqui na materialidade do brise que são
árvores ou pedaços de árvores extraídas do próprio local. Você vê até a forma irregular que ela possui, né? Uma forma regular que normalmente você pode encontrar em uma estrutura ou em um pedaço de madeira que é mais tratada, que aí no caso essa madeira foi extraída do próprio local possivelmente. Que aí eu segui a mesma lógica de extrair a madeira do próprio local para criar o brise que vai estar no meu projeto nos ambientes que eu posicionei em leste, oeste, a maior face deles. Mas voltando aqui, eu posicionei esse multiuso aqui, até no caso deixa eu trazer ele mais para cá, por conta que o administrativo tampa aqui. E depois disso, só foi posicionar as salas de aula, que eu posicionei, seguindo um pouco uma racionalidade aqui, isso daqui, deixa eu voltar mais para cá, que aí eu segui um pouco a modulação, tipo aqui, meio que batia essa parte aqui, se eu não me engano, batia com essa daqui, certinho. Aí tem essa sala de aula aqui, que veio para cá, deixa eu rotacionar ela aqui, que essa sala de aula ficou para leste, oeste, a maiores faces. Deixa eu vir aqui, e prontinho, e aqui, e aqui. E por fim, uma outra sala de aula que seria essa daqui, que aí se tornaria mais para cá, mais voltada para cá, que aí se tornaria, criaria esse tipo catavento aqui, por dizer, que aí fica uma sala de aula posicionada a leste e oeste, com as maiores faces, enquanto que as demais estão mais posicionadas a norte e sul, as maiores faces. Aí tem o setor descoberto, que aí ficaria posicionado aqui, que aí conseguiria ocupar melhor essa margem do terreno e dar um uso melhor para eles, para essa margem do terreno no caso. Até posteriormente eu propus uma agrofloresta aqui nessa margem do terreno, mas aí foi uma opção, ou foi uma coisa que eu implementei no meu projeto. E prontinho, os banheiros novamente centralizados aqui, que aí tá tudo certinho aqui e prontinho, que esse foi o estudo que eu segui. É claro que ao decorrer dos estudos, você já vai começando a esboçar a forma, como a questão da cobertura do projeto aqui, como se daria o corredor do projeto e etc. Até vou abrir o resultado final aqui para vocês observarem como foi resolvido como ficou o resultado final depois desse estudo de ocupação, que determinado esse estudo de ocupação, já imaginado a forma da planta, ou a forma da escola, como ela seria ou deixaria de ser, que isso normalmente é feito por meio de croquis, você depois simplesmente leva isso para o AutoCAD ou propriamente pode desenhar aqui no Sketch mesmo, que como que era um objeto de concurso, você consegue extrair as peças daqui do próprio Sketch e isso é bastante vantajoso. Deixa eu colocar não, que eu acho que abriu aqui. E prontinho, essa seria a escola. Deixa eu desativar as arestas para navegar melhor. Mas essa seria a escola. Que aí no caso, como eu havia um módulo padrão, aí sim eu comecei a determinar, ou depois eu determinei as aberturas e também as aberturas do projeto, onde seria a janela, onde seria também as portas, que aí segue uma sequência bastante lógica aqui, até um ritmo bem estabelecido, que meio que cria uma parte parede, outra abertura, parede, abertura, parede, abertura, que aí cria meio que um ritmo A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, que aí cria esse ritmo. Assim como também aqui nas portas. Deixa eu tirar as árvores para ela não atrapalhar um pouquinho aqui, etiquetas. Cadê as árvores? E prontinho, essas aqui não saiu, né? Deixa eu... vegetação a ser
mantida, que é a vegetação que eu também plantei algumas outras árvores aqui, essa vegetação da agrofloresta e prontinho. Que aí meio que também aqui o próprio ritmo, que aí segue o mesmo ritmo lá, mas aqui no caso é as portas, que segue a dimensão da porta, segue a dimensão do adobe, ou seja, o comprimento aqui dela segue uma medida que case com o adobe para assim não fazer aquele corte desnecessário no adobe e prejudicar a modulação. Até você pode ver aqui que está modelado tijolo por tijolo de forma exata aqui. Eu sou meio maluco que eu criei a escola aqui meio que eu criei tijolo por tijolo para cada bloco, ou para a escola inteira no caso, por conta que depois isso foi utilizado para fazer peças gráficas, que aí no caso você já, na questão da representação, você já pensa e como você vai modelar as coisas já para a representação, que como a construção, a sequência construtiva da escola era bastante importante aqui, assim você deve deixar bem detalhado aqui para depois ficar mais fácil na representação, esboçar ou comunicar melhor o teu projeto. Mas dado isso, pode ver que segue a mesma lógica aqui, que aí no caso criei uma cobertura aqui para facilitar ou para a questão de levar até lá no fundo, até por conta que chove bastante nesse local em determinado período de ano. Até você pode ver que aqui tem algumas soluções sustentáveis, como poços para captação da água da chuva. Aqui no caso tem até uns forros para... Até esqueci aqui, mas ele auxilia um pouco na questão do calor, que aí cria um bolsão de ar aqui, ou um bolsão de calor aqui, não permite muito que o calor penetre para dentro. E também está a questão da ventilação. Aqui no caso tem alguns cantos aqui que tem uma proteção de chuva, que protege da chuva que acontece periodicamente lá, que aí cria um aparato para proteção da chuva. Além disso também tem, se você observar, está tudo elevado em relação ao solo por conta da própria chuva e assim por diante, que esse é o resultado final, que aí segue o estudo de ocupação e depois foi só refinar melhor a forma como se daria esse sistema de abertura e assim por diante, meio que depois que você define melhor a ocupação, você posteriormente tem até menos trabalho para desenhar o projeto, por conta que quando você vai definir a ocupação dos setores, etc., você meio que já está imaginando como ocorreria o setor, a relação dos ambientes em planta naquele setor, que é bastante benéfico, que aí depois, quando você for passar isso para o desenho técnico de fato, isso dá menos retrabalho, que aí faz com que você consiga desenvolver o projeto ou os desenhos técnicos com mais facilidade e também com menos alterações, por conta que essa etapa de refinar melhor o projeto, você já vai entrar nela já sabendo o que de fato você tem que fazer. E se caso precisar modificar alguma coisa, são coisas minúsculas que possivelmente não vai alterar ou te dar um retrabalho imenso, por conta que a partir do exercício de ocupação você está pensando no macro para depois pular para o micro e não fazendo o inverso, que é sempre começar pelo micro para depois pensar no macro, que pode ser uma lógica que normalmente você vê presente bastante nos projetos de amigos, até mesmo de que você já teve esse probleminha ao projetar. Mas dito isso, nossa aulinha sobre o exercício de ocupação está finalizado. Espero que venha te ajudar bastante. Mas é isso, eu vou me despedir de vocês agora. Tchau, tchau. Se você curtiu a aula, compartilhe com alguém e até a próxima.